Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde eu te ensino como trabalhar o seu corpo, como lidar com o seu corpo no alívio das dores. Então, sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje será quando você deve aplicar o repouso, ficar ali em repouso sem se mover num quadro de dor e quando o movimento é extremamente importante no alívio da dor. Isso mesmo, em relação ao movimento e o alívio da dor. Por exemplo, quando nós temos um trauma, estava andando na rua, torci meu pé, virei o meu pé descendo uma guia e a dor é intensa, cria aquele hematoma, você vê o pé extremamente inchado, é a hora do movimento? Não, não é a hora do movimento, é a hora de deixar o meu pé ali em repouso, descansando, imobilizado muitas vezes, ir para o pronto-socorro para verificar se teve uma lesão, uma ruptura ligamentar. Mas vamos pensar o seguinte, que não teve nenhuma ruptura ligamentar, teve um entorse sério, teve um hematoma, mas não teve nenhuma ruptura significativa que justifique você ir para um centro cirúrgico, um ortopedista operar e ficou só ali com a lesão, com aquele entorse. Então, mas formou aquele hematoma, você vai ficar imobilizado durante um tempo. Aí você fala, Carla, quanto tempo? Num caso de trauma vai depender, cada caso é um caso. Agora vamos pensar o seguinte, você está com uma dor na coluna lombar, você fala assim, nossa, eu preciso ficar de repouso. Vamos pensar que você está ali na fase aguda da sua dor. Você foi lá, por exemplo, uma paciente, o ano passado, foi tirar a roupa da máquina de lavar, estava extremamente frio ali na lavanderia. Quando ela foi tirar a roupa da máquina de lavar, ela travou a coluna. Aquilo foi causado pela alteração de temperatura ou porque ela foi se movimentar para tirar a roupa da máquina? Não, aquilo já estava para acontecer. Só foi assim um estopim, a gota d'água para a coluna dela e aquilo foi o local da lesão que ela teve. Vai ficar em repouso? Pode ficar em repouso, não tem problema nenhum. O que eu sempre oriento para os meus pacientes? Quando você tem uma dor na coluna lombar, por exemplo, o que você tem que pensar em mover? Você tem tornozelo, o joelho, posterior ali da perna, da coxa, anterior do quadril, que você pode começar a dar uns estímulos, uns movimentos suaves para o corpo não começar a paralisar. Quem já teve uma crise de dor na lombar, ou que seja pelo ciático, ou uma dor só localizada causada por uma contratura muscular, sabe o quanto dói, sabe o quanto tem um medo do movimento, a pessoa paralisa, chora de dor. E aí tudo bem, você vai tratar, que seja por medicamentos ou por bolsas de calor ou de frio, você vai tratar o seu quadro de dor, vai deixar 1 ou 2 dias, 3 ali em repouso, mas não mais que isso. Você tem que entrar em movimento com as estruturas ali vizinhas, adjacentes ao local da dor, para o corpo não entender que você tem que paralisar. Porque no decorrer da vida, se a gente apresentar vários fatores que faz com que o nosso corpo pare o movimento, isso na nossa velhice vai ter uma resposta. Você vai parar de se mover. Eu tenho uma paciente agora que ela teve uma lesão de um nervo da perna. Ela perdeu o movimento de estender e flexionar o tornozelo. Uma lesão de raiz nervosa. Ela não mexe mesmo o pé. Aí o que aconteceu? Para eu avaliar, eu fui ver os 2 pés, para saber o real funcionamento do corpo dela. Aí eu fui perceber que tudo bem, ela teve uma lesão de nervo, tá? Muito importante, mas eu fui comparar o outro tornozelo e eu vi que ela tem uma redução do movimento do outro pé também, do outro tornozelo que não sofreu nenhuma lesão em relação ao nervo. Tá? E eu fui ver que ela tinha uma limitação. E eu falei, interessante, isso já vem acontecendo há anos. E aí vem uma história de crise de lombar, ou falta do movimento, falta de pensar em cuidar do próprio corpo. Então as coisas vão sendo desconstruídas durante a nossa vida. E quando as pessoas passam por crise de dor na coluna lombar ou torcicolo, vai tudo por efeito cascata. O corpo vai entendendo e vai paralisando por consequências, por movimentos que vai te travando. E o cérebro vai entendendo que é assim que funciona. Você vai
paralisando o corpo como um todo. Uma história que eu gosto sempre de contar é quando uma paciente entrou uma vez no meu consultório e relatou a seguinte história. Sabe, Carla, quando eu era mais nova, eu ia almoçar com as minhas amigas. Essa paciente tem mais ou menos em torno de 65 a 70 anos. Ela entrou no consultório e falou assim, quando eu ia almoçar com as minhas amigas antigamente, ia num shopping no final de semana, a gente sempre voltava com uma bolsinha de um brinco, um colar, um perfume, um creme, algum prazer para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa saúde, acreditando que aquilo está fazendo bem para você mesmo. Só que agora, sabe o que ela relata? Que quando ela vai almoçar, quando ela não tem dor, e ela fala assim, ou quando ela tá com menos dor no corpo, ela fala assim, você acredita que agora, quando eu vou almoçar com as minhas amigas, a conversa é sempre em relação a médico, como quem está usando determinados remédios para cartilagem, para os ossos, essa é a conversa. E sabe o que ela sai, que ela comprou no shopping? Ou uma medicação nova, ou um sapato ortopédico, ou uma pomada anti-inflamatória. E eu virei e falei assim, mas como que isso foi acontecendo? Ela não sabe explicar, ela fala que foi no decorrer da vida dela. Ela era secretária executiva e ela percebeu, depois que ela se aposentou, o grau de paralisia que ela sofreu no corpo dela. O corpo vai se adaptando, dependendo do que o estímulo que a gente dá. Então ela trabalhava a semana inteira, não fazia atividade física, não se movia, só que o corpo foi paralisando. E qualquer movimento que ela começasse a executar, por exemplo, andar no shopping ou pensar em viajar, o que acontecia? O corpo paralisava, o corpo doía. Aí você fala, é um repouso para ela? Não, é um movimento nesse caso. O importante é ela entender que quanto mais ela mover, quanto antes na vida de um paciente ele pensar em não paralisar porque teve uma crise de dor, é o melhor caminho para aliviar as dores e ter uma longevidade com qualidade de movimento. Outro exemplo, estou com uma paciente de 102 anos. Isso é verdade, gente, a paciente tem 102 anos, ela anda, uma cabeça incrível, uma vontade de viver incrível. Ela veio para mim porque ela sente muitas dores no joelho. Aí eu fui avaliar e ela falou assim, Carla, eu preciso que você faça uma analgesia, porque muitas vezes o paciente vem com tratamento, né? Parece que todo paciente tem um lado médico, né? Que eles sabem informar o que eles têm que fazer. Eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora, eu não vou mexer no seu joelho. Nós vamos trabalhar com tornozelo, pé e tornozelo e vamos trabalhar com seu quadril. Não faz sentido eu paralisar mais a senhora. Fica aqui aplicando anti-inflamatório, analgésico, não faz sentido. Ai, mas será que não é melhor o repouso, eu fazer o gelo, você fazer uma massagem no meu joelho? É interessante isso, né? Que as pessoas às vezes vão relatando qual é o caminho que o fisioterapeuta tem que seguir. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos confiar no próprio corpo. Vamos dar a chance do movimento tratar o seu corpo. E eu percebi que aquilo já vem vindo há anos. Você vê que ela perdeu a função do tornozelo, a rigidez muscular já vai criando pelo medo do movimento, porque qualquer movimento que ela pensava em fazer, o joelho doía. E aí eu falei para ela, olha, confia em mim, vamos trabalhar conquistando o movimento, trabalhando o seu cérebro, para ele entender que tá tudo bem em relação ao movimento. Eu pegava a perna dela, ela já entrava em contração, não movia. E aí, claro, uma estrutura no corpo que está anos sem mover, com qualidade de movimento, o que ela faz? Peraí, cuidado que você vai mexer comigo e eu tô com dor. E ela vai retrair ainda mais. Eu fui alongar essa paciente, eu fui botar peso para ela, falar para ela subir, descer a perna? Não. Eu fui mostrar para ela, através de movimentos tranquilos, dando informação, chegando no limite dela ali, porque é muito importante para você ultrapassar alguma coisa, ultrapassar
um limite que seja de um problema na sua vida, você tem que ir chegando perto dele, do problema, da situação devagarzinho. Você tem que ir conquistando aquela história, aquela estrutura, conquistando a confiança da história do teu corpo para você ir lá e conseguir ultrapassar o limite e ver que tá tudo bem, que o corpo é um movimento, que aquela história complicada que a pessoa está vivendo, ela pode conquistar novamente o movimento sem ter dor. Às vezes o corpo cria o mecanismo, né? A fobia do movimento, que nós chamamos de cinesiofobia. E a gente ultrapassa de uma maneira delicada, respeitosa, carinhosa, aquele limite do corpo do paciente, e ele fala, não acredito que eu consegui fazer isso. E essa paciente, ela está conseguindo. Você vê, e ela é uma pessoa que ela tem vontade de viver, de querer retomar a independência, o equilíbrio. Ela anda com o andador, só que durante a fisioterapia, quando ela está comigo, eu tiro o andador e mostro do que ela é capaz, né, do que o corpo dela é capaz. E aí o paciente vai conquistando novamente o corpo. Por isso que nesse vídeo de hoje eu vou mostrar alguns exercícios para vocês que vocês podem fazer, por exemplo, se você está com uma dor na coluna lombar e você não sabe por onde começar a mover, ou por onde começar a se movimentar. Pensa sempre nisso, não deixe o corpo paralisar você, porque o cérebro ele vai entendendo que é para paralisar, ele vai entendendo que você tem que ter essa resistência ao movimento. E você vai parando de se mover. Agora, quando você dá informação para o seu corpo, através de movimentos inteligentes, delicados, com respeito, sabendo chegar naquela estrutura, o cérebro vai entendendo, ai que bom, nós podemos voltar a trabalhar, ter melhor qualidade de vida e evitar um novo episódio de dor. Se você tem um problema de dor crônica por doenças autoimunes, essas que não têm cura, mas tem os tratamentos, você voltar a confiar no seu corpo, você começa a ter um intervalo maior sem dor. Você consegue entender, o seu corpo começa a entender, estou sentindo uma coisa estranha, como eu posso proceder, como eu posso seguir com isso que eu estou sentindo de uma maneira inteligente, sem paralisar o meu corpo. Um exemplo clássico, as pessoas que fazem academia. As pessoas vão na academia, mas já tiveram um episódio de dor na coluna lombar e falam assim, eu não vou mais agachar. Eu não vou mais levantar determinado peso. Eu não vou fazer o step, não vou mover o tornozelo. Gente, não é para pensar desse jeito. Você tem que pensar o seguinte, alguma coisa aí no seu corpo funcionou de uma maneira equivocada ou não estava preparado para executar aquela quantidade de carga. E aí você tem que diminuir, dar um passo atrás e você fala assim, eu quero aprender a fazer esse movimento de maneira correta. Talvez você vai ter que mobilizar o seu corpo de uma maneira diferente para ir lá e alcançar esse resultado que você queira, que seja o agachar, aumentar a carga. Você vai ali aos pouquinhos conquistando o seu corpo. Eu peço sempre para os meus pacientes, não tenha medo do movimento. Por exemplo, se você pratica algum esporte, joga um tênis, beach tênis, vôlei, o que quer que seja, ou sai para caminhar, e teve um episódio de dor e fala assim, agora eu não posso mais caminhar, agora eu não posso mais praticar o tênis. Vamos tentar entender, junto com um profissional, que você vai fazer uma aula, que você vai fazer algum trabalho, vamos tentar entender e conquistar aquele movimento de maneira inteligente novamente, não deixar o meu corpo me limitar por isso, porque eu não posso executar esse movimento. Exemplo, uma paciente com síndrome do ombro congelado. Quem não sabe o que é, vai lá na minha rede social, tem sobre isso, que quando o ombro, principalmente em mulheres, ele bloqueia, né? É uma síndrome do ombro congelado, quando o paciente não consegue mover o ombro, vai acontecendo de maneira insidiosa, vai bem tranquila e de repente o paciente não consegue mais mover o ombro para trás, para frente. Uma paciente está bem, passou por todo o processo de recuperação e quer voltar a fazer beach tênis e jogar com as amigas. Eu peguei e dei a opção para ela, olha, o que você acha de você, por enquanto, pegar um profissional, algumas aulas de beach tênis, ele te ensinar
técnicas inteligentes, assim, direcionadas para essa atividade. Para que isso? Para não voltar a se machucar. Para você, eu sei que quer brincar, que quer jogar com as amigas. Eu tô falando de mulheres de 50 anos, tá? E querem voltar a fazer atividade física. Quem sou eu para falar para ela, você não vai mais fazer isso? Não faça, vai piorar o seu ombro. Então vamos juntos, vamos mostrar o caminho para ela, junto com um profissional do beach tênis, para mostrar algumas técnicas para não voltar a se machucar e não ter umas outras lesões de joelho e tornozelo. Às vezes vale a pena um investimento, onde depois mais para frente você não vai gastar em cirurgia, você não vai gastar em fisioterapia. Quer dizer, fisioterapia é um investimento. Eu falo que é igual terapia, né? Todo mundo deveria fazer. Para quê? Para conhecer o próprio corpo. Porque você precisa sempre de postura. Você precisa, e não só postura estática, de eu parar aqui e falar como você tem que ficar retinho, tudo bonitinho. Não é isso. É a postura com qualidade de postura, com qualidade do movimento sem rigidez. E a postura dinâmica também. É como você executa os movimentos em postura. Outra coisa, mobilidade. O que é mobilidade? Mobilidade articular. A qualidade do movimento das suas articulações. E flexibilidade muscular. É aquelas pessoas, eu quero que todos os meus pacientes sejam hiperalongados? Não, eu não quero que meus pacientes sejam hiperalongados. Eu quero que eles tenham a função que precisam ter, preservando a qualidade daquela elasticidade, daquela flexibilidade, daquela postura, para seguir tendo uma qualidade de vida. Então, o que eu falo para vocês? Não paralisem pensando que não podem mais se mover. Vá aos pouquinhos, vai conquistando o movimento. O repouso é importante? Sim, ele é importante, mas ele não é fundamental. Então, se tem uma lesão na coluna lombar, pensa que você tem outras estruturas para se mover. Se você tem uma lesão na cervical, existe uma cabeça em cima da cervical, um ombro, um cotovelo, punho e mão. Tudo isso vai movendo o seu corpo. Você tem a respiração, o diafragma. Quando nós temos dor, as pessoas respiram aqui em cima, às vezes até porque dói demais para respirar. Quando as pessoas têm um pensamento de alguma raiz nervosa na cervical, só de pensar em virar a cabeça, a pessoa muda de cor. Só que daí por onde que começo a mover? Por onde eu começo a ensinar esse paciente a se mover? Pelos cotovelos, pelo ombro, e aí você vai mostrando o caminho de maneira inteligente para o seu corpo, você vai voltando a conquistar aqueles movimentos. Outra coisa, o ambiente que você vive, o ambiente que você trabalha influencia demais nas suas dores. Se eu moro com uma pessoa que está sempre com dor, que acha que a medicação é o melhor caminho, que é só o repouso, você está com dor de cabeça? Vai para o seu quarto e fica no escuro. Você está com cólica? Vai para o seu quarto, fica lá deitado em repouso. Isso vai sendo guardado na minha cabeça, na minha memória, no meu movimento. Agora fala assim uma pessoa, olha, tô aqui com você, vamos respirar um pouquinho, vamos acalmar, vamos relaxar com respiração, movendo outras partes do corpo para você não passar mais por isso. E quanto mais você cuidar do seu corpo, das articulações, você vai evitar novos episódios de dor. Quando você fala, ou você está vivendo com uma pessoa que fala assim, é assim mesmo, envelhecer é assim mesmo, é ruim se movimentar. Se você sair para caminhar hoje, andar mais de meia hora, é capaz do seu joelho começar a doer, a planta do seu pé começar a doer. E aí você vai desenvolvendo a fobia do movimento causado pelo ambiente que te cerca. Então, cuidado, se cerque de pessoas que tenham a vontade de viver. E se você vive com alguém que é assim, tenta passar essa outra mensagem. Puxa essa pessoa para o seu time, que é verdade. Isso é super assim, contagiante em relação ao movimento, tá bom? Isso eu percebo quando eu estou com os meus alunos todos unidos e um vai passando a experiência e você vai vendo que até a feição deles em relação às dores e a qualidade de vida vai mudando, vai se adequando, tá bom? Então não esqueça, o repouso é importante? Sim, cada caso é um caso. Você tem que pensar que a melhor solução é o movimento. E assim, devagar,
com carinho, com respeito ao corpo, você vai chegando no seu limite. Se você chegou e você tem dor, vai devagarzinho. Não tenha pressa, caminhe sempre sem parar. E aí você vai ver que quando você passar do limite da sua dor e você falar assim, eu não acredito que eu consegui realizar esse movimento. Isso é uma conquista e você tem que comemorar. Você tem que vibrar que você conseguiu e isso é extremamente possível. Tá bem? Eu vou mostrar para vocês agora alguns exercícios que eu mostro para os meus alunos, faço com os meus pacientes, para como eles podem ir conquistando o corpo e não viver ali paralisado, com medo da dor, com medo do movimento, tá bem? Agora eu vou demonstrar para vocês os 3 exercícios que eu posso trabalhar quando eu estiver com uma dor na coluna lombar, eu estou com receio de começar a fazer exercício com a minha coluna porque eu tive um quadro de dor, eu estou com um pouco de dor, mas eu quero me mover. Então eu não vou diretamente na minha coluna, eu vou trabalhar com as minhas extremidades, as minhas pernas, a minha cabeça, o meu pescoço, para dar informação para a coluna lombar que está tudo bem, que a gente pode começar a se movimentar e não ter medo, não ficar preso, não ficar paralisada por causa da dor, tá bem? Vamos lá? De preferência uma superfície firme, se não quiser, não puder, se quer que seja na cama, tudo bem, mas quanto mais firme a superfície, melhor. E eu vou precisar também de uma cadeira, que eu vou demonstrar um exercício para vocês. Vamos lá? Então, vou deitar devagarzinho. Quem tiver com muita dor pode deitar, ó, de lado e aí virar depois de barriga para cima. Respira fundo, puxa bem o ar e solta. Se entrega o corpo, relaxa seu corpo. Respira fundo 5 vezes. E solta o ar em forma de bafo, não de biquinho. Você vai ver que você relaxa melhor o seu corpo. E deixa todo o ar sair 5 vezes. 3, 4 e 5. Agora eu vou pegar uma perna, segurar aqui na coxa, atrás aqui da minha coxa, e vou fazer o seguinte, olha, eu vou levar o meu pé lá para cima, fazer ponta, voltar e dobrar. O que eu estou fazendo aqui? Dando informação através do movimento da minha perna para a minha coluna, de que eu posso me mover sem agressão, com movimentos delicados. Então, olha, eu vou estender até onde eu sentir a posterior aqui da minha coxa, vou fazer ponta, puxa e descer, tá bom? Pensa na dor do nervo ciático, ele não vai até o pé? Então, por que eu vou começar a mexer diretamente na minha coluna que está mais sensível? Eu posso começar ali na minha perna, olha. Ponta, puxa e eu dobro, tá? 10 vezes, vamos lá? Ponta, puxo, dobro. Ponta, puxo, dobro. Devagar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Voltei. A outra perna, trago a coxa bem próxima do meu peito, o joelho um pouquinho só rodado para fora, sutil, bem de leve. Vou crescer meu calcanhar, ponta, puxa, desço. Ponta, puxa, desço. 3, respira, 4, 5, e eu cresço até eu sentir aqui o posterior da coxa. 6, 7, 8, 9
e 10, e descanso. Agora eu vou abrir os meus braços em forma aqui de cruz, vou respirar fundo, vou cruzar minha perna esquerda sobre a direita e vou balançar aqui para o meu lado esquerdo, movimentos curtos, pensando que eu estou com uma dor na lombar e quero me mover, mas sem causar maior dano para minha coluna, maiores dores. Estou com o meu braço aberto e vou tombar aqui, olha, o que eu achar confortável hoje para minha coluna. E volto. 1, 2, 3, de leve, olha. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Troca a perna, respira fundo e vai lá para o lado direito. Agora que eu estou com a perna direita por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E volto. E vou respeitando assim o meu limite. Vou levantar, vou lá para a cadeira. Viro de lado, devagar, sem pressa. Tratar meu corpo com amorosidade, tranquilidade. Levanto com calma. E vou levantando devagarzinho. Levanto. Respiro fundo. A respiração é fundamental para a gente ter um controle também do nosso corpo, quando está muito ansioso, muito agitado, ter calma nos movimentos. Agora, o que a gente vai fazer? Ao mesmo tempo que a gente vai, deixa eu ver aqui para vocês, ó, eu vou estender aqui a minha perna e vou abaixar minha cabeça. E vou voltar e estender minha cabeça. Eu vou estender a minha perna, puxar o meu pé, abaixar o meu queixo e vou voltar e estender minha cabeça. Estou dando informação para minha coluna lombar através do movimento da minha perna e da minha cabeça, da minha cervical. E aí o corpo vai voltando, vocês vão sentir puxar o posterior aqui da perna, parte aqui da coluna. Então, bem devagarzinho. Vamos lá? Então, olha, estendi a minha perna e abaixei minha cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E devagar, sentem bem na pontinha da cadeira, tá? Mais fácil para executar esse movimento. A outra perna, estendi, abaixei meu queixo, trabalhando com a minha cadeia toda posterior aqui no meu corpo. 1, 2,
3, 4. Vai no limite de vocês. Não consegue estender muito a perna? Vai no que der. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E descansa, relaxa e respira. Não precisamos ter pressa para executar os movimentos. Nós podemos fazer tudo devagar, respeitando o limite, chegando pertinho dele. Para quê? Para o corpo entendendo que está tudo bem. Senão ele retrai, contrai inteirinho. Não mexe comigo, eu estou com dor. Então vamos pelo caminho respeitando o corpo, soltando o corpo. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo para mim, compartilha com quem tem medo de se mover, não sabe o que fazer, se é repouso, se é movimento. Então, pratiquem os exercícios. Vocês perceberam que dá para dar informação para aquela região da dor sem movimentar a sua coluna lombar através de outras partes do seu corpo. Então, se você conhece alguém que tem essa dor, que tem medo de se mover, não sabe por onde começar de tanta dor que sente no corpo, compartilhe esse vídeo. E eu espero vocês nos próximos vídeos dando muita informação de como cuidar do seu corpo, da sua coluna, joelho. Tem vários vídeos lá nos meus canais. Eu espero por vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!